Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Com alegria nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Nos encontramos com o Senhor por meio da palavra e por meio do corpo e sangue de nosso Senhor, que é a Eucaristia. Todas as vezes que vamos ao encontro, que celebramos a Eucaristia, o nosso coração deve estar feliz, né? Independente daquilo que nós passamos. A nossa alegria não é pelas dificuldades próprias da vida, mas a alegria da Eucaristia é a alegria do encontro com Cristo, pela palavra e pelo próprio corpo e sangue, que se torna alimento para a nossa caminhada. O Evangelho de hoje nos convida a olhar a dinâmica do reino. E Jesus, para expressar a dinâmica do reino, ele usa 2 parábolas: a do fermento e de uma pequena semente, a semente de mostarda, para nos mostrar como é a dinâmica da ação do reino. Uma pequena semente que se torna uma grande árvore. Uma pequena porção de fermento que faz com que a massa levede, cresça, né? Ou seja, a dinâmica do reino, ela tem uma dinâmica própria. Talvez aquilo que, quando nós pedimos ou esperamos alguma coisa que o Senhor faça, e para nós talvez seja a demora de Deus, é o tempo de Deus. Tudo acontece exatamente no tempo previsto, assim como o Senhor quer. E talvez o tempo de Deus para mim, para cada um de vocês, seja a sua demora. Assim como nós olhamos para a semente de mostarda, que é uma das menores sementes, e nós não temos a dimensão da grande árvore que ela se torna. Assim como o fermento, diante de 3 porções de farinha, é quase nada. Mas é justamente aquilo que para nós é muito pouco ou quase nada, é o que vai fazer ela levedar. É justamente aquilo que faz a diferença. O reino de Deus, quando nós fazemos parte do reino de Deus, é justamente a diferença que vai fazer na nossa vida. Nós acabamos de ouvir o Salmo 125, que é o Salmo, né? Os Salmos de subida para Jerusalém. Na liturgia de domingo, nós vimos que Jesus tinha acabado de chegar em Jericó. Jericó é a cidade mais baixa do mundo em relação ao nível do mar. Quando se chega em Jericó, é o início do grande monte que precisa ser alcançado para chegar em Jerusalém. Então as pessoas, ao menos os judeus, ao menos 2 vezes ao ano precisava subir em Jerusalém para as festas do templo. Então elas subiam aqueles grandes montes fazendo as suas romarias e cantando os salmos de subida, proclamando as maravilhas que Deus havia feito na vida do povo e nas suas vidas. Mesmo diante, por isso que o refrão do Salmo nós rezamos: maravilhas fez conosco o Senhor. E o salmista continua cantando essas maravilhas, recordando os dispersos de Israel que o Senhor havia juntado. A carta de São Paulo aos Romanos anima aquela comunidade e também nos anima. As primeiras comunidades tiveram um desafio que talvez nós não temos: a vinda do Senhor. Era uma angústia para as primeiras comunidades cristãs, porque qual a ideia de vinda?
da segunda e definitiva vinda do Senhor. Era tão logo. Jesus havia anunciado a sua paixão, morte e ressurreição. Então, o que eles imaginavam? Quando Jesus ressuscitar, se tem as testemunhas da ressurreição de Cristo, então depois da ressurreição, logo o Senhor viria. E isso não acontece tão imediatamente como eles imaginavam. E é justamente aí que vai nascer a angústia no coração das comunidades. Mas quando o Senhor virá? Nós já estamos passando por dificuldades, e por isso que Paulo vai dizer à comunidade dos romanos: olha, o sofrimento que nós passamos nesse mundo presente não deve ser comparado com a glória que um dia o Senhor vai nos fazer realizar, animando a comunidade a, mesmo diante dos sofrimentos da vida presente, não desanimarem, porque a glória da ressurreição era muito maior. E talvez essa palavra que Paulo, que Jesus por meio de Paulo anunciou à comunidade dos romanos, talvez seja a nossa, porque vivemos nesse mundo presente tantas angústias, tantas coisas que muitas vezes tocam no nosso coração e dá vontade de desistir. A palavra do Senhor hoje é uma palavra de ânimo, de coragem, que mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos que nós vivemos, nós devemos buscar o nosso refúgio, a nossa força no Senhor, na sua palavra, na sua Eucaristia, que é o seu corpo e sangue. Assim como as comunidades subiam o grande monte para chegar em Jerusalém, cantando as maravilhas que Deus havia feito na vida daquele povo, ou no povo de Israel, quando aquilo que era imaginável, juntar os dispersos de Israel, que ficaram por todos os lugares, mas o Senhor, na sua graça, os fez retornar. Por isso que o Evangelho nos coloca a dinâmica do Evangelho, que é muito diferente da dinâmica da lógica racional. Que possamos confiar neste reino que hoje Jesus nos apresenta, e que tem a sua dinâmica própria. E que diante dos sofrimentos presentes, assim como nos lembra São Paulo aos Romanos, que os nossos olhos estejam na graça de Deus, e não tenhamos dúvida, o Senhor nos acompanha sempre com o seu auxílio e com a sua proteção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.